vamos para a nossa primeira aula de sistemas lineares com algumas definições. Nessa parte a gente vai abordar o problema de encontrar o conjunto solução de uma equação matricial, ou seja, uma equação que envolve uma matriz A, um vetor de variáveis x e um vetor de termos independentes b, ou de outra forma, um sistema de equações lineares, certo? Então a gente tem a matriz, o vetor de variáveis e o vetor de termos independentes. Aí a gente tem, que a gente tem um sistema de equações lineares, onde a iésima linha de A representa os coeficientes da iésima equação do sistema linear, e o termo independente dessa iésima equação é a iésima posição do vetor B. Uma observação que a gente faz é que a x igual a b, da forma que foi descrito acima, tem os vetores coluna de A e o vetor B, de termos independentes, pertencentes ao mesmo espaço vetorial, Rm. Tudo bem. Isso vai ser importante mais para frente. A gente vai chamar o conjunto de colunas, o conjunto de vetores coluna de A, de CA. Então a gente pega uma base B do espaço vetorial Rm. Como B é uma base, então o vetor de termos independentes desse sistema de equações, o Bzinho, é uma combinação linear de B. Se acontece de B ter uma base e também um subconjunto de CA, então a gente pode dizer que B é combinação linear de CA. De que forma? Utilizando os vetores de CA que estão em B para formar essa combinação linear do Bzinho e colocando os demais com multiplicador zero, beleza? Baseado nesse conjunto de vetores base, dentro dos vetores coluna da matriz, a gente pode pegar a matriz A e reescrever o sistema da seguinte forma, evidenciando a base. Ou seja, aqui são as colunas de A em B, aqui são as demais colunas de A, e no momento em que a gente permuta essas colunas para evidenciar essa separação, a gente também permuta as variáveis. A gente tem as variáveis associadas aos vetores de B e as variáveis associadas aos vetores coluna de A que não estão em B, certo? Então, por ser uma base, a B certamente é uma matriz quadrada formada pelas colunas de A que estão em B e a N são as demais colunas. Daí a gente tem as variáveis, os vetores de variáveis xb e xn associados às matrizes AB e AN. E, claro, se a gente resolver essa multiplicação aqui, a gente vai obter um sistema na seguinte forma. ABxB, onde AB é uma base, onde as colunas de AB são a base de Rm, mais a nxn, onde a n são as demais colunas da matriz A, igual a Bzinho. Como o nosso objetivo é resolver esse sistema linear, a gente vai se utilizar da propriedade de que a B tem nas suas colunas uma base. Com isso, a gente sabe que as colunas de AB são linearmente independentes. Então, a matriz AB é invertível e a gente sabe que a matriz AB a menos 1 existe. Daí a gente vai utilizar esse fato para dividir por AB. Então a gente vai isolar as variáveis xb. Nota que a gente não poderia isolar as variáveis xn porque a gente não sabe que a n é invertível. A gente sabe que a b é invertível. Então a gente passa o que a gente pode para o lado direito e em seguida a gente vai multiplicar tanto na esquerda como na direita pela inversa de AB, ficando com isso aqui. Daí essa multiplicação aqui resulta na identidade e a gente distribui a multiplicação pela inversa, ficando com AB a menos 1 Bzinho menos AB a menos 1 a nxn, certo? Essa identidade já não precisa ser escrita
E agora a gente tem uma solução para o nosso sistema linear, colocando as variáveis associadas à base, as variáveis básicas, em função das variáveis não básicas. Ou seja, a gente consegue descrever o nosso sistema linear em termos dos parâmetros, né? Aqui a gente tem as variáveis principais associadas a uma base e aqui as variáveis paramétricas, que não estão associadas àquela base em questão. Então, se a gente conhece uma base de Rm dentro das colunas de A, a gente pode utilizar essa base de Rm para resolver a x igual a b. E claro, a gente vai ter as variáveis xb em função das variáveis xn, que são as não básicas, né? E uma vez que a gente coloque uma valoração x barra n para as variáveis xn, a gente obtém um vetor dessa forma. E como as colunas de AB formam uma base de Rm, a gente sabe que esse cara bem aqui, ele é combinação linear das colunas da matriz AB. Tudo bem? Que são justamente os vetores de B, né? Os vetores da base B. Então, para uma valoração qualquer x barra n para xn, a gente vai encontrar uma valoração para as variáveis xb, x barra b, da seguinte forma. X barra b vai ser obtido quando você aplica a valoração de xn nessa equação bem aqui. E assim você tem uma solução para o sistema linear. Uma valoração atribuída às variáveis básicas e uma valoração atribuída às variáveis não básicas. Qualquer valoração que se atribua às não básicas vai resultar em uma valoração para as variáveis básicas, beleza? De acordo com essa fórmula aqui, que dado uma valoração para as não básicas, resulta numa valoração para as variáveis básicas. Se a gente sabe que a nossa matriz tem mais colunas do que linhas, então a gente sabe que a nossa matriz ela tem um número de colunas que é maior que o número de elementos que você encontraria numa base de Rm. Daí, se existe uma base de Rm dentro das nossas colunas, dentro das colunas da matriz A, então necessariamente nem toda coluna da matriz A faz parte de uma base de Rm. Então essa matriz aqui, ela tem pelo menos uma coluna, né? A gente tem pelo menos uma coluna não básica para qualquer base que haja dentro dos vetores coluna da matriz A. Como existe pelo menos uma coluna em AN, a gente teria associado a uma base B pelo menos uma variável não básica, uma variável xn. O que a gente pode dizer com isso? Com isso, a gente sabe que esse tipo de solução para x igual a b vai ser chamado de solução parametrizada. Por que vai ser necessariamente parametrizada? Porque a gente vai ter necessariamente um parâmetro, né? O nosso argumento, quando a gente partiu daqui, é para garantir que existe pelo menos uma variável não básica. Como existe pelo menos uma variável não básica, as nossas soluções são paramétricas. E elas estão associadas a uma base B, certo? Enquanto que as variáveis B são ditas as variáveis básicas, as variáveis xn, elas são ditas as variáveis não básicas, ou do ponto de vista da resolução do sistema linear, elas são ditas os parâmetros do sistema. Tanto que a gente observou lá atrás que as variáveis xb elas estão em função das variáveis xn, né? Então, enquanto que as variáveis xb têm uma fórmula para o seu valor, enquanto que as variáveis xb têm uma fórmula para o seu valor, nessa fórmula as variáveis xn são um parâmetro para determinar o valor de xb. Então, dado que a gente pode valorar xn de qualquer forma, e ainda assim a gente vai obter uma solução para x igual a b, a gente sabe que quando a gente tem pelo menos uma variável paramétrica, o nosso conjunto de soluções do sistema linear é infinito. Apesar da gente ter infinitas soluções paramétricas, da gente poder ter infinitas soluções paramétricas associadas a uma base,
existe uma solução paramétrica em particular que é interessante, que é a solução básica associada à base B. E essa solução ela surge quando a gente associa o valor zero a todas as variáveis paramétricas, certo? Esse tipo de solução a gente chama de solução básica. Cada base que ocorre dentro dos vetores coluna da matriz A tem a si associado uma solução básica. Quando a matriz é quadrada, né, quando o número de linhas e colunas é igual, então a gente só tem uma situação. A matriz é... As suas colunas, as colunas de A, são uma base para o espaço vetorial Rm. E nesse caso, todas as variáveis do sistema são básicas para aquela base. Aquela única base que existe dentro de A, ela não determina variáveis não básicas. Todas as variáveis são básicas. Ou seja, a gente não tem, quando a matriz é quadrada e as suas colunas formam uma base de Rm, a gente não tem variáveis paramétricas. Como a gente não tem variáveis paramétricas, a x igual a b só tem uma solução. E a solução seria x barra igual a menos 1b, né? Já que a gente sabe que a matriz A é invertível. Afinal, as suas colunas são linearmente independentes. E pela ausência de parâmetros, né, fica evidente que a gente só tem essa solução para o sistema linear. Veja que até agora a gente só está considerando que existe alguma base dentro de CA, dentro das colunas de A. Quando realmente existe uma base dentro das colunas de A, então isso é suficiente para a gente ter soluções para o sistema. Seja ela uma, quando a matriz é quadrada, ou infinitas. Quando a matriz não é quadrada, tem mais linhas que colunas, e, portanto, a gente tem soluções paramétricas, né? Quando a gente não tem uma base de Rm dentro das colunas de A, então Ax igual a B ou tem solução e algumas equações de Ax igual a B são redundantes, ou seja, algumas linhas de Ax igual a B são combinações lineares das outras, ou o sistema é inconsistente e não tem solução. Quando a gente sabe que Ax igual a B é de tal forma que B se encontra num subespaço de Rm, e a gente sabe que para esse subespaço S de Rm existe uma base dele dentro dos vetores coluna da matriz A, então a gente sabe que o sistema tem solução e algumas equações do sistema são redundantes. Quando isso não ocorre, ou seja, quando o vetor de termos independentes ele não se encontra em um subespaço de Rm que pode ser gerado pelas colunas de A, então a gente tem um sistema inconsistente, beleza? Então a gente tem essas propriedades para sistemas. No exercício 44, a gente está considerando um sistema 2x2, né? Duas equações e duas variáveis. E a questão pergunta, existe uma base de R2 dentro desses vetores coluna? Ou seja, esses dois vetores coluna, bem aqui, eles são capazes de gerar R2? A próxima pergunta é, quais subespaços de R2 são gerados pelos subconjuntos de CA? É o próprio R2 ou apenas algumas partes do R2 são geradas a partir desses caras? Dadas essas duas primeiras perguntas, a gente tem a terceira pergunta. Quais são os valores de B que a gente pode colocar bem aqui? Lembrando que B é um vetor de duas posições. Quais são os valores de B que a gente pode colocar aqui de tal forma que o sistema tem solução? Bom, na próxima aula a gente continua com o procedimento para a resolução de um sistema linear.